Vamos falar junto, 1, 2, 3. O dom dado por Deus é para servir na igreja, para que a igreja sirva sua cidade. Você acha que a igreja deveria fazer mais pela cidade e pelo mundo? Sim ou não? Mas por que a tua mão de obra está sendo oferecida em todos os outros projetos e menos na sua igreja? O dom dado por Deus é para servir na igreja, para que a igreja sirva sua cidade e o mundo de Deus pela frente. A igreja é a agência, é através da igreja que nós vamos espalhar pelo mundo. Além de nos prepararmos, nós precisamos buscar maturidade para exercer o nosso ministério. Então veja, eu entendi, preciso me preparar, preciso identificar, e nós temos uma disciplina aqui da EBM só sobre dons espirituais, para ajudar você a identificar o seu dom e outros dons também, mas nós precisamos também buscar maturidade. E veja que o texto ainda de Atos 6, capítulo 6, versículo 2 e 4, nós já lemos, mas tem um trecho que ele diz assim, escolham entre vocês. Nós entendemos que o ministério tem que ser desenvolvido por alguém que faz parte da igreja, para servir a igreja e esta servir a cidade. Eu acho que nós já começamos falando desse propósito. Então veja, o ministério tem que ser desenvolvido por alguém da igreja. Escolham entre vocês. Então a pessoa que vai ministrar, ou que vai servir, nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer uns aos outros, para servir aqui e daqui a igreja se expanda para a cidade. Nós vamos fazer a diferença no trabalho, na escola, na vizinhança e aonde nós formos, nós vamos ser uma extensão lá. Mas nós começamos aqui, nós servimos uns aos outros, mas servimos uns aos outros lá também. Lembra que lá nós somos os missionários, aqui nós somos ministros. Amém. O texto também diz, escolha dentre vocês homens tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Então nos traz, o texto de Êxodo confirma isso, né? Isso que foi lido no texto de Atos 6. Então ele apresenta para nós algumas qualidades. A primeira qualidade é o bom testemunho. O ministério deve ser desenvolvido por alguém que tem bons relacionamentos. Veja bem, gente, bom testemunho não é fazer falso testemunho, não é contar mentira. Vou dar um exemplo de bom testemunho que a gente entende e sobra sempre para o pastor. De repente está a turminha da igreja lá, falando mal de todo mundo, ou falando palavrão, ou não sei o que, ou qualquer outra coisa que você imagina, e aí chega o pastor, o que você acha que acontece? Gente, bafa para o caso, porque a pastora chegou. Ou então dentro de casa com os meninos e com as crianças do mesmo jeito. As crianças estão tudo aprontando e fazendo. Aquele que mais apronta, a hora que chega o pai ou a mãe, o que é que faz? Ele fica santo, quieto. Aí ele fala, não, eu não estava fazendo nada, foi tudo ele. Não é assim? Então isso não é dar bom testemunho. Bom testemunho é aprender a se relacionar. Aprender a ter vida social. Para a gente poder desenvolver o nosso ministério, o nosso serviço a Deus, servindo as pessoas. Amém? Só para confirmar isso, tem uma frase que diz, uma palavra convence, mas um exemplo arrasta. Então, nós podemos lembrar da educação da criança, por exemplo. Você pode falar para a criança, não faz isso, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Mas a criança vai olhar para você como pai, como mãe, e dizer assim, por que você faz? Se eu não posso, por que você pode? Porque uma palavra, ela pode até convencer, mas é o exemplo que faz a gente seguir. Amém? Nós somos guiados e conduzidos pelo exemplo que nós vemos de pessoas de bom testemunho. Outro exemplo é ser cheio do Espírito. Gente, Atos 6 foi selecionado pessoas para fazer o quê? Servir as mesas. Servir as cestas básicas. A diaconia que a gente chama. Sabe qual era um dos requisitos, além do bom testemunho? Ser cheio do Espírito Santo. O ministério deve ser desenvolvido por alguém que busca se encher do Espírito. E como é que a gente busca se encher do Espírito Santo? Congregando, amém? Estudando a palavra, orando em casa, jejuando, vigiando, não é isso? Cuidando com o nosso jeito de viver em cada sentido. Porque se eu disser que eu estou cheio de Deus, e glória a Deus é língua estranha e tudo mais, mas não aprendo a respeitar o meu próximo, isso não é ser cheio do Espírito Santo. Mas se eu quero servir a Deus, fazer o meu ministério, mas eu não quero buscar a Deus, eu não quero andar junto com os irmãos, isso também não é ser cheio do Espírito Santo, e assim por diante. O ministério precisa ser desenvolvido. Isso aqui é para cada um de nós.
por pessoas que buscam se encher. Eu te pergunto, você se sente sedento, faminto de Deus? Contei para o pessoal aqui de manhã que o Espírito Santo está mudando a estratégia na minha vida. Na verdade, está bagunçando a minha vida, com todo respeito, Senhor. Porque, gente, coisa que eu não gosto é acordar cedo de 5 horas da manhã. Para mim isso é demais, eu durmo 1 hora, 1h30, 2 horas. Aí você tem que levantar cedo. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Eu acho que é ele, né? Porque não pode. Eu estou levantando 15 para 5. Hoje, domingo, gente. O Espírito me acorda 15 para 5 da manhã. Eu falo, não, Senhor, eu preciso, entenda. Eu preciso dormir, Pai. O dia vai ser longo, vai ser uma correria e tal. Mas, gente, eu rolava para onde? Aí eu cansei, falei, eu entendi. Eu saí, fui dobrar meu joelho e fui orar. Sabe o que ele está dizendo? Você precisa se encher para poder servir. E eu obedeci, graças a ele mesmo. E o outro requisito que o texto mostra, além de bom testemunho, ser cheio do Espírito e sabedoria. Sabedoria seria o ministério, deve ser desenvolvido por alguém que sabe aplicar a palavra nas diversas situações da vida. Gente, sabedoria não é conhecimento. Porque conhecer, muitas vezes a gente conhece várias coisas, um monte de Bíblia, tem um monte de texto bíblico na cabeça, decorado, mas a sabedoria é quando eu consigo colocar em prática aquilo que eu sei. Esse é o significado da sabedoria. É quando eu coloco em prática aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço. A sabedoria é quando eu entendo que Deus é o Deus da bonança, mas também é o Deus da escassez. Que Deus é o Deus também de quando eu estou empregado, mas Ele continua sendo Deus quando eu estou desempregado. Que Deus, Ele é Deus quando eu estou saudável, quando eu tenho saúde, bem-estar, mas também continua sendo Deus quando eu estou passando por enfermidades, por doenças, por momentos difíceis. E nós conseguimos aplicar a palavra de Deus nas diversas situações da nossa vida. Isso é sabedoria, aplicando a palavra de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, tendo um equilíbrio. Por isso que nós colocamos essa imagem, veja, é um equilíbrio que nós devemos ter. Não é a pessoa que quando está tudo bem, ela está na igreja, ela está orando, e quando as coisas vão mal, ela diz, Deus esqueceu de mim. Aí ela fica magoadinha com Deus, aí ela fica com raiva de Deus, ela quer ter uma DR com Deus, ou vice-versa, quando está tudo bem, vem na igreja, quando não vem na igreja, mas quando está tudo mal, ela começa a buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo, porque Deus é bom em todo o tempo Deus é bom, amém? Vamos falar junto? O dom dado por Deus é para servir na igreja, para que a igreja sirva sua cidade. Você é a igreja, eu sou a igreja, e nós, como Filadélfia, se tem sentido, essa porta está aberta, nós precisamos arregaçar as mangas, nós precisamos fazer a nossa parte. Se já recebemos o propósito da adoração, ou seja, se entendemos que vivemos para Deus, que não há sentido viver longe de Deus, se já recebemos o propósito da comunhão, de andar junto da igreja, se é essa que você escolhe, essa família espiritual, se nós entendemos o propósito do discipulado, que eu preciso me parecer com Jesus, eu tenho que me perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça através da minha família espiritual? Amém? Amém. Terceiro e último, preciso saber como exercer o meu ministério. Então, primeiro eu preciso me preparar para exercer o meu ministério, preciso ter maturidade, bom testemunho, me encher do Espírito Santo, ter sabedoria. Em terceiro lugar, eu preciso saber como é que eu vou fazer isso. E o texto continua dizendo lá, de 1 Pedro, voltando ao texto de 1 Pedro, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Nós entendemos que não devo perguntar onde eu sirvo, mas a quem eu sirvo? No texto de Efésios 4, um pouco antes e mais à frente, que ele vai falando dos dons, a ideia é quando Jesus fala que através do apóstolo Paulo, que ele deu dons à igreja, para que a igreja seja edificada, ele deu uns para apóstolos, evangelistas e mestres. A ideia do texto é que Deus deu o dom para a igreja, através daquela pessoa. Então, só para você entender, Deus deu o dom da música a essa igreja através da Karen, do William, do Lucas, da Gabi e do restante. Deus deu o dom a esta igreja através do ministério de homens, de mulheres, através da equipe do Daniel, da Andréa, do Marcelo, da Gláucia, da Miriam. Então o dom é da igreja.
Porque ninguém exerce o dom sozinho. Porque se eu vou servir as pessoas, eu recebi para doar. Eu recebi para me doar. Então o dom é da igreja, mas através de Otildes, Ministério da Terceira Idade, e aí vem os outros, aquele ministério em que você está servindo as outras pessoas. Estão conseguindo entender? Então o dom não é seu, vai ser o meu ministério, o meu dom. Não é não, não seja ensimesmado, o dom é da igreja. Porque o Senhor Jesus dá dom à igreja, através de eu, você, 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 e você e você. Então, a pergunta não é onde, mas é a quem. Eu sirvo a terceira idade, eu sirvo as crianças, eu sirvo os homens, eu sirvo as mulheres, eu sirvo as pessoas que chegam na recepção, e é isso que nós devemos entender. Nós servimos pessoas, nós não servimos paredes, nós não servimos tecnologia, nós servimos um ser humano que foi criado por Deus. Amém? Muitas vezes nós não entendemos. Eu citei um exemplo de manhã. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com van escolar, leva as crianças. Aí imagina um trabalho, mesmo dentro do trabalho, como é doloroso, né? Muitas vezes é cansativo. Mas quando a pessoa entende o propósito de Deus para a vida dela, que é servir pessoas. Agora pensa naquele trabalho que muitas vezes é fadigante, é cansativo. Uma van inteira com aquele monte de criança gritando naquele calor, se a van não tiver ar-condicionado ainda. Agora você imagina se tem um propósito de Deus. Ela pensar o seguinte: nossa, essas crianças, todos os dias eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus para ela, de servir essas crianças. Eu tenho a oportunidade no seu trabalho, todos os dias, de estar com aquela pessoa, que muitas vezes você vê o problema dela, não é isso? Mas esse trabalho é tão chato. Mas quando você pensa que eu estou ali para servir pessoas, isso pode fazer uma grande diferença, inclusive na sua vida profissional também. Um outro detalhe sobre como servir, exercer o nosso ministério, é busque identificar as necessidades e não fazer as vontades das pessoas. Isso é importante a gente observar, que o texto diz, servindo aos outros, tudo bem, mas não significa que eu tenho que fazer as vontades das pessoas, e sim as suas necessidades. Ou seja, o que é a necessidade? Sempre que Jesus ia fazer algum milagre, ia curar alguém, ia ajudar alguém, ele perguntava: o que você está precisando? Qual é a tua necessidade de verdade? Não é que ele tem que fazer todas as vontades das pessoas. Então isso é muito importante. Às vezes quando o ministério social, ele socorre, ele ajuda, ele leva a cesta básica, ele vai atrás, mas não é para ficar fazendo as vontades das pessoas, é para que as suas necessidades sejam alcançadas e ela venha voltar a viver o propósito de Deus para a vida dela. E tem um pensamento ainda nesse que Ló está falando, em Marcos 10, quando o cego pergunta... chega diante de Jesus, ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Quando nós lemos o texto antes, a mãe de Tiago e João chega para Jesus e diz: Senhor, nós queremos que você faça uma coisa. E Jesus diz: o que você quer que eu te faça? E a mãe de Tiaguinho e Joãozinho fala assim: eu quero que o meu filhinho João senta à tua direita e o meu filhinho Tiaguinho senta à tua esquerda quando o Senhor for para o paraíso. Era uma vontade deles. Era um desejo que esta mãe tinha, que seus filhos se sentassem, uma à direita e uma à esquerda de Jesus. Mas ele fala assim: oh, meu Pai do céu, tem misericórdia. Ela nem sabe o que ela está falando. Jesus não realizou. Jesus disse: isso não cabe a mim. Ou seja, não se preocupe, porque isso não é importante. Mas logo depois, no mesmo capítulo, o cego chega diante dele e Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele diz: mestre, eu quero ver. Ele diz: então veja. Entende? Nós vamos atender as pessoas nas suas necessidades. E nós ajudamos quem precisa. Nós não vamos realizar desejos e vontades das pessoas. Bom,